Além da energia, as civilizações demandam recursos essenciais: água potável, terra, comida, floresta e muitos tipos de minerais e metais. O crescimento é limitado por recursos essenciais no fornecimento escasso. Um barril é feito de aduelas, e como a água enchendo o barril, o crescimento não pode ir além da última aduela, ou recurso mais limitado. Os humanos atualmente utilizam 40% de toda a fotossíntese da Terra. Embora seja possível usar 80%, é improvável usarmos 160%. Comida. O suprimento global da comida baseia-se em petróleo. Antes da Primeira Guerra Mundial, toda a agricultura era orgânica. Depois da invenção de fertilizantes e pesticidas derivados de petróleo, houve um grande aumento na produção de comida, permitindo assim o crescimento populacional. O uso de fertilizantes sintéticos alimentou mais pessoas do que seria possível somente com a agricultura orgânica. Petróleo é necessário para as máquinas agrícolas, transporte, refrigeração, empacotamento com plástico e cozimento. A agricultura moderna usa a terra para transformar petróleo em comida e comida em pessoas. Cerca de 7 calorias de energia vinda do petróleo são usados para produzir uma caloria de comida. Nos Estados Unidos, a comida viaja aproximadamente 2.400 quilômetros da fazenda até o consumidor. Além da queda do petróleo, existem outras ameaças no atual sistema de produção alimentícia. Energia barata, avanço tecnológico e subsídios permitiram um aumento enorme na pesca. A pesca mundial alcançou o pico no final dos anos 80, forçando os pescadores a buscarem águas mais profundas. O escoamento de nitrogênio dos fertilizantes baseados em petróleo envenena os rios e mares, criando enormes zonas mortas. Neste ritmo, toda a população de peixe está prevista para entrar em colapso em 2048. Chuvas ácidas de cidades e indústrias destroem nutrientes vitais do solo, como potássio, cálcio e magnésio. Outra ameaça é a falta d'água. Muitas fazendas usam água bombeada de aquíferos para irrigação. Os aquíferos precisam de centenas de anos para encher, mas podem ser esvaziados em poucas décadas, como os poços de petróleo. O grande aquífero Ogala, nos Estados Unidos, baixou tanto que alguns fazendeiros tiveram que voltar à agricultura de clima seco. Além disso, o uso da irrigação em fertilizante pode levar à salinização, o acúmulo de sal na terra. E esta é a maior causa da desertificação. Outra ameaça é a perda da camada de humus. Há milhares de anos haviam 2 metros de humus nas pradarias dos Estados Unidos. Hoje, devido ao uso do arado e manejo ruim do solo, aproximadamente metade já se perdeu. A irrigação incentiva o crescimento do fungo da ferrugem, o UG99. Ele tem potencial de destruir 80% da safra de grãos do planeta. De acordo com Norman Balogh, pai da evolução verde, o fungo da ferrugem tem imenso potencial para a destruição social e humana. O uso de biocombustíveis significa que menos terra estará disponível para a produção de alimentos. Uma área tem uma sustentabilidade finita, isso é, o número de animais ou pessoas que podem viver lá indefinidamente. Se uma espécie extrapola a capacidade de uma área, ela irá morrer até a população tornar aos seus limites naturais. O mundo tem evitado esse problema com o uso de novas terras para cultivo, ou com o aumento da produção. Mas isso foi possível graças ao petróleo. Para continuar o crescimento, mais recursos são necessários do que a Terra pode oferecer.
Mas não há novos planetas disponíveis. Em face a todos esses desafios, a produção global de alimentos precisará dobrar em 2050 para alimentar o crescimento populacional. 1 bilhão de pessoas já estão morrendo de fome ou desnutridas. Haverá desafios para alimentar 9 bilhões de pessoas nos próximos anos, quando a produção do petróleo e gás natural do mundo estiver em declínio. Final feliz. A economia global cresce exponencialmente, algo em torno de 3% ao ano, aumentando o consumo de combustíveis não renováveis e também de minerais e metais, assim como recursos renováveis como a água, florestas, terras e peixes. Isso mais rápido do que podem ser reabastecidas, mesmo com um crescimento de 1%. Uma economia irá dobrar em 70 anos. O problema é intensificado por outros fatores. Globalização permite que as pessoas de um continente comprem mercadorias e comida produzidas em outro. As linhas de fornecimento são distantes. Criam assim gastos de combustíveis que já são limitados. Dependemos de países distantes para nossas necessidades básicas. Cidades modernas são dependentes de petróleo. O sistema bancário é baseado em dívidas, forçando as pessoas em uma espiral de empréstimos e pagamentos, produzindo com isso crescimento. O que pode ser feito face a esses problemas? Alguns acreditam que a crise pode ser evitada através da conservação, tecnologia, crescimento inteligente, reciclagem, carro elétrico, híbridos, substituição ou eleições. Retenções economiza dinheiro, mas só isso não irá salvar o planeta. Se algumas pessoas deixarem de consumir petróleo, a demanda menor irá diminuir o preço, permitindo que outros comprem por menos. Da mesma forma, um motor mais eficiente que use menos energia irá, paradoxalmente, levar a um maior uso de energia. No século XIX, o economista inglês William Stanley Jevons percebeu que melhores motores a vapor tornaram o carvão um combustível de custo efetivo, o que levou ao uso de mais motores e aumentou o consumo total do carvão. O abuso do crescimento vai consumir todos os recursos de energia economizados pelo uso mais moderado. Muitos acreditam que os cientistas irão resolver este problema com novas tecnologias. Entretanto, tecnologia não é energia. Tecnologia pode transformar energia em trabalho, mas não vai substituir a energia. Ela também consome recursos. Por exemplo, computadores são feitos com 1/10 de energia necessária para se construir um carro. Tecnologias mais avançadas podem piorar a situação, pois muitas requerem minerais raros que também estão chegando ao limite. Por exemplo, 87% dos minerais raros do mundo são produzidos pela China. A maioria vem de uma única mina na Mongólia. Esses minerais são usados em conservadores catalíticos, motores de avião, ímãs de alta eficiência, HD, baterias de carro, lasers, raios-x, proteção para reatores nucleares, CDs, motores de carros, lâmpadas de baixo consumo, fibra ótica e monitores de tela plana. A China já pensou em restringir a exportação desses minerais com o aumento da demanda. O chamado crescimento sustentável, crescimento inteligente, não irá ajudar. Isso porque também usam metais e minerais não renováveis em quantidades cada vez maiores, incluindo terra rara. Reciclar não resolve o problema, pois requer energia e o processo não é 100% eficiente. É possível somente reaproveitar uma fração do material sendo reciclado. Uma grande parte é perdida para sempre como lixo. Carros elétricos usam eletricidade. Como a maior parte da energia elétrica é gerada por petróleo, esta não é uma solução. Também carros de todos os tipos consomem petróleo na sua produção. Cada pneu necessita de mais ou menos 7 galões de petróleo. Existem atualmente cerca de 800 milhões de carros no mundo. No crescimento atual, este número atingiria 2 bilhões em 2025. É improvável que o planeta possa suportar tantos veículos por tanto tempo, independente da sua fonte de energia. Muitos economistas acreditam que o mercado livre irá substituir uma fonte de energia por outra através de inovações tecnológicas. Entretanto, os principais substitutos para o petróleo enfrentam seu próprio declínio.
Substituição também falha por causa do tempo necessário para a transição. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, 2 décadas seriam necessárias para se preparar para os efeitos do pico do petróleo. A questão de escassez de energia, esgotamento de recursos e perda de terras, além da poluição, são sintomas de um único grande problema: crescimento. Enquanto o sistema financeiro aposta em um crescimento sem fim, uma reforma improvável dá certo. Ao que então o futuro parecerá? Otimistas acreditam que o crescimento irá continuar sempre, sem limites. Pessimistas pensam que nós estamos indo para uma nova idade da pedra ou extinção. Segundo o autor deste vídeo, a verdade deve estar entre os 2 extremos. É possível que a sociedade volte a um estado mais simples, no qual o uso de energia seja menor. Isso significaria uma vida mais difícil para a maioria. Mais trabalho manual, mais trabalho rural e produção local de produto, comidas e serviços. O que uma pessoa deveria fazer para se preparar para este possível futuro? Esperar uma queda no abastecimento de comida e bens para lugares distantes. Começar a andar ou usar bicicleta, se acostumar a usar menos energia. Saindo do débito, tentando evitar bancos. Ao invés de comprar em grandes shoppings ou lojas, apoiando o comércio local. Comprando comida local em mercados de alimento. Ao invés de plantar jardins, pense em plantar comida. Aprenda a preservar a comida. Pense no uso de moedas locais no caso da economia principal deixar de funcionar e desenvolva mais autossuficiência. Nenhum destes passos irá evitar o colapso, mas deve melhorar suas chances em um futuro de pouca energia, no qual nós iremos ser autossuficientes, como nossos ancestrais uma vez foram.